pessoal, vai começar mais um Criando Oportunidades, programa esse desenvolvido por mim, Lívia Andriolo. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, cantora, cantoterapeuta, e o objetivo dessas lives é estar entrevistando pessoas que fazem parte do meu projeto comigo, né, do Merecer um Novo Dia. Projeto esse de gravação de vídeo coletivo, onde as pessoas cantam, se expressam, né, aprendem a gravar os seus áudios, os seus vídeos, e depois vira aquele coral online maravilhoso da Cantoterapia da Alma no Lar. Cantoterapia da Alma é o nome do meu canal do YouTube, também é o nome do nosso curso, né, meu e do maestro Gualtieri. Juntos nós damos aula de cantoterapia. É um curso de autoconhecimento, o despertar da voz, o despertar das consciências. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial. Eu já tentei iniciar essa live hoje, gente, né, para entrevistar a Michele, mas deu um problema de transmissão. Eu vou fazer o convite para ela novamente. Vamos tentar realizar a nossa live. Ela é fonoaudióloga, especialista em voz, especialista também em saúde e em saúde pública. O nome dela é Michele Cássia Januário e nós vamos estar batendo um super papo aqui hoje. Vamos ver. Oi, Michele, boa noite. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Boa noite. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Eu tô. Michele, Tô te ouvindo. E você? agora eu tô te vendo, só preciso escutar a sua voz. Tá me ouvindo? Sim. Que bom. Então, posso começar? Agora sim. Nossa, meu Deus, que tristeza. Muita Michele, adrenalina. Que adrenalina, hein, para começar? sim. Mas isso acontece, né? Antes tinha mais pessoas nos assistindo naquela primeira transmissão. Agora reiniciamos a Ah, transmissão, mas agora vai, uhum. né? Fica tranquila que a live fica gravada, depois dá para você compartilhar aí para os amigos, para as pessoas especiais. Aí o pessoal Tá perguntando se bom. você vai Obrigada, cantar, viu? todo mundo ansioso para Paciência. te ouvir. Michele, vamos começar cantando antes de você se apresentar? Oi. O que você acha? O que você acha da gente começar cantando antes de você falar de Cantar? você? Pode. Já começar Tá cantando bom, já. pode ser. Vamos Também cantar então? cantando. Eu canto? Então, posso cantar minha Pessoal, primeira música aqui? vamos. Eu só gostaria de saber se o pessoal tá te ouvindo, tá te vendo direitinho, né? Para que fique bem bonito. Tá, Dá um feedback aí, vamos gente. ver. Vocês estão vendo e ouvindo bem a Michele? Sim, aê, Então, Michele. então Qual vou música você escolheu para cantar para gente, para mostrar a sua voz? tá, então eu vou começar a cantar uma música aqui. Ai, que bom. Então posso começar, né? Sim. Então, Ô, como Michele, não, é assim, dá a quando eu vou impressão falar que você de está me ouvindo em dois comunicação, eu celulares. acho que quando a gente assim, como eu falei, né, como eu vou falar de comunicação, eu acho que a comunicação ela tenta expressar ideias, né? Usar a
eu acho que está tendo um delay aí. Eu vou fazer o seguinte. Sebastião, traz seu celular para mim para ver se está tendo um delay. Então, traz para mim a comunicação não está favorecendo hoje aqui, né? É incrível. A gente escolheu para falar de comunicação fazer e está dando uma participação com a voz, porque tremenda interferência, né, na comunicação. Mas eu pensando na live, né, nas músicas para falar da comunicação, tem uma música assim que eu gosto bastante, que fala da comunicação de uma forma sublime, eu diria, né? O que importa mesmo, o que você quer fazer, o que você quer passar para o outro quando você está se comunicando, né? E muitas vezes, e o que é a comunicação? A comunicação precisa do outro, né? De um interlocutor, um emissor, um receptor, e aí você vai utilizar várias formas de linguagem, várias ferramentas. Então, você vai utilizar gestos, o contato ocular, palavras, sinais, a linguagem humana ela é super complexa, e então, muitas vezes, para você comunicar ideias e pensamentos, você não precisa necessariamente utilizar fala, né? E aí essa música, ela me traz isso, porque o cantor ele vai falando de várias coisas que você que te transmite alguma coisa. O objetivo da comunicação é você transmitir algo para outro, necessariamente haver uma troca com outro. Nós, como seres humanos, seres sociáveis, né, queremos sempre trocar algo com o outro, né? Essa música, ela se chama Sublime. É do Jamil e Uma Noites. Eu gosto muito dessa música. E ela é assim. Estão me ouvindo? Vocês podem dar aí um feedback? Se vocês então, sim, eu estou evitando de falar muito para não dar muito delay. Mas você fica à vontade. Pode cantar para nós essa música Sublime, né? Que é do cantor Jamil, é isso? Isso, Jamil e Uma Noites. E vou cantar um trecho, né? Por conta do tempo também da live. Não vou cantar ela toda, tá bom? Tá bom. A música é assim. Barquinho de papel, rede de pescador, anzol e carretel, beijo de beija-flor, sem compromisso. Só quero agradecer. O som sublime das ondas na parede, o azul do céu, dourado sol e mata verde, sem compromisso. Só quero agradecer. Se a canção traduzir todo o silêncio do ar, tem som de mar na concha. Se cada sorriso no ar voar e todo o amor preencher, amém. Sem sombra de dúvidas, eu sempre fico zen. Hoje o dia amanheceu tão lindo. Veio renovando aquele sentimento, tudo de bom. Tudo fica mais completo e cheio de beleza. Quando a gente vibra na frequência, a fé no coração. A fé no coração.
para dizer bom dia, a fé no coração, para dizer boa noite, no caso, né, gente? Então, ele fala de coisas bem bacanas aqui, né? A canção Que linda! traduzir, o silêncio do ar, tem som de mar na concha. Então, você está falando da comunicação, né? O tempo todo. E por isso que eu pensei nessa música aqui para abrir nossa live, né? Porque eu tô nesse projeto aí com a Lívia, o Merecer um Novo Dia, que é muito bacana. Esse projeto que a Gilza, minha amiga, me trouxe conhecimento. Ela sabe que eu gosto de cantar no chuveiro, né? E também eu sempre gostei dessa parte, tanto que eu fiz especialização em voz. E aí a gente tem esse grupo, que é esse projeto da Lívia, que nós cantamos uma música composta por ela e pelo maestro Gualtieri. E nós vamos trocando aí, tem umas canjas musicais. É um bálsamo nesse período que a gente está vivendo de pandemia, né? Um momento muito difícil, que nem podemos. E aí eles estão promovendo esse coral virtual, né? Já gravei com todo o grupo uma parte da a música, né? E o Gualtieri já juntou, já deu uma palhinha pra gente de como ficou. Agora nós vamos gravar os vídeos em cima disso e é muito bacana. Até estou fazendo propaganda para que nos outros projetos, quem está assistindo a live que não conhece, não participou, que possa participar também Muita desse gratidão, projeto, que é o Michele. Merecer um Novo Dia. Sendo muito legal. Eu que agradeço. Ô, E aí, Michele, oi. você iniciando assim a live falando já diretamente sobre a comunicação, né? Eu achei bastante importante porque esse é um tema que desperta muitas curiosidades, ainda mais tratando da sua área, né? Da fonoaudiologia. Ó, o maestro está falando aqui, canta, canta, minha gente, que a vida vai melhorar. E tem pessoal aqui achando que você não cantava, Michele. Certo. A Berenice, Fono e Lina Kamura também não sabia. O pessoal aqui se surpreendeu. Eu Isso porque sempre você não cantei no cantou em banheiro, espanhol gente. ainda, né? Quando canta em espanhol, É, então, nossa, incorpora aí a personalidade. eu vou tomar água até para me preparar. É, fala um pouquinho pra gente, assim, brevemente sobre a sua formação, sobre o seu trabalho, né, relacionado aí à voz, à comunicação. Então, que acontece, né? Eu me formei em fonoaudiologia em 2007. Eu fiz o curso, é um curso integral, onde eu fiz, né? E esse curso, ele hoje tem 5 anos de duração, mas na época ele tinha 4 anos. E é um curso que eu fui conhecendo ele à medida que eu fui fazendo. Então, uma amiga minha, a Renata, ela entrou na faculdade primeiro que eu e ficou me falando o ano inteiro do curso e eu fui me interessando. Eu prestava outras coisas, assim, né? Eu fiz escola pública e eu queria entrar na universidade pública e fiquei fazendo cursinho para entrar na faculdade pública. Aí eu acabei entrando em fono e odonto, mas optei por fono, estando essa minha amiga fazer propaganda e fui conhecendo a fonoaudiologia. Num primeiro ano, você tem matérias básicas da área da saúde. No segundo ano, começa as especificidades mais a fundo mesmo da fono. Terceiro ano já tem alguns estágios na escola, em creche. No quarto ano é só estágio. Valeu até alguns repetecos aí para mim, fiz o curso em 5 anos. E logo que eu terminei o curso, eu já fui fazer a especialização de voz,
que é algo que realmente eu sempre gostei, né? Fui conhecendo um pouco mais, tem a ver com essa parte cultural aí do canto, que eu gosto. E fui fazer essa especialização, mas é a voz para a área da disfonia, da área da saúde, não para o canto em si, né? Mas na faculdade eu tive a oportunidade de participar de coral, até de classificar em minha voz como soprano. Depois de formada também, eu já participei de um curso que tinha coral. Sempre gostei. Fiz algumas atualizações em voz voltada até para canto também. Mas, depois de eu ter me formado, feito a especialização em voz, eu entrei na área da saúde pública, que é uma área também que eu gostava, porque já na faculdade, participando de centro acadêmico, eu pude também conhecer mais a saúde pública. E a faculdade pública, ela tem um tripé, que é pesquisa, cultura e extensão. Extensão é você abrir a porta da universidade para a comunidade. E juntando com a participação de centro acadêmico, eu me senti bem, assim, bem próxima da saúde pública mesmo. E já fui trabalhar na saúde pública um ano depois de formada, quando entrou as equipes de núcleos de apoio à saúde da família, e nessas equipes que eram equipes multiprofissionais, que tinha fono, físio, TO, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, educador físico. Então, eu comecei a trabalhar com equipe multi, na atenção básica, na UBS, no posto de Que saúde, legal. na... Oi? Não, eu elogiei, muito bom, né? Trabalhar com equipe multidisciplinar, as áreas aí se conversando, né? Fazendo um trabalho integrativo. Isso, muito, isso é. Então, eu, assim, logo no princípio, eu já fui trabalhando assim numa equipe multi, né? E foi bacana. Para mim foi também uma formação. Eu não ficar só no olhar de fono, mas ampliar mesmo o meu olhar. Como na própria UBS, né? Que tem a equipe de saúde da família, que tem enfermeiro, médico, médica, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Então, já é uma equipe ampla. E foi ampliada mais ainda quando entrou o NASF. E na saúde pública, na atenção básica, eu pude tanto fazer trabalhos de promoção, de prevenção e da intervenção propriamente dita, né? Com o meu olhar contribuindo para a equipe multi e vice-versa, né? Equipe multi contribuindo também trabalho para que no fim das contas aquele paciente, usuário, ele seja atendido de uma forma integral, que também é um princípio do Sistema Único de Saúde do Brasil, que se chama integralidade. E esses trabalhos de promoção, né, falar em promoção, você dar condições para que as coisas aconteçam. Pensando um pouco na fono, promoção que poderia ser feita é promoção do aleitamento materno, promoção da leitura, da linguagem. Prevenção da disfagia, que é um distúrbio de deglutição, prevenção de transtornos na fala. Então, assim, você vai fazendo coisas, né, antes de que aconteça alguma doença, vamos supor, né? Alguma alteração. E aí também já tem a parte da intervenção, da reabilitação, e fono tem esse viés, né? Reabilitação, saúde mental, e o que você não pode, não dá conta, aí você vai encaminhar. Porque, assim, apesar de fono parecer algo que você sabe tudo de tudo, a fono, ela tem uma área muito ampla. São 12 áreas de especialização em fonoaudiologia. A voz é uma delas, aí você tem linguagem, tem audiologia,
tem gerontologia, disfagia, fluência, né? São os distúrbios de velocidade da fala, por exemplo, gagueira é um distúrbio de velocidade da fala. E assim vai, são 12 áreas de especialização, não tem como você saber tudo de tudo, né? Nessa profissão que no Brasil foi regulamentada em 1981 pela Lei 6965, e por isso que no dia 9 de dezembro, quando essa lei foi sancionada, é considerado o dia do fonoaudiólogo, né? Então, você tem aí... Ô, Michele, qual que qual que é o público assim que você mais costuma atender e os casos, assim, os casos que você mais costuma atender, quais são, assim? Conta um pouquinho pra gente. É assim, quando eu penso em fono, a maioria acha que fono atende criança. E realmente, é o público majoritário, pelo menos esse tempo todo que eu trabalhei na atenção básica, majoritariamente criança, mas a fono atende de 0 a 100 anos, a 120, né? E aí, hoje, eu estou no CAPES, Infanto Juvenil, então atendo crianças e adolescentes. E o que vem bastante para fono é alterações da linguagem, atraso na linguagem, trocas na fala, gagueira, problemas de leitura escrita. Então, esses tipos de questões sempre foi o que mais veio, o que mais chegou para mim, o que eu mais atendi. E na atenção básica também, muita disfagia decorrente do quê? De AVCs, AVEs, dos acidentes vasculares encefálicos, geralmente nos idosos, né? Então, os idosos tinham AVC e aí ficava com dificuldade de engolir, não conseguia comer por boca, aí a fono vai reabilitar. E como eu tinha muita demanda também de pacientes assim, eu comecei a fazer muitos cursos em cima disso e também procurar alguns aprimoramentos aí fora do horário de trabalho, né? Que assim, quando eu estava lá na UBS há 10 anos atrás, era muito difícil um curso num horário que não fosse horário de trabalho. Então, muitas vezes eu ficava procurando supervisão para dar conta desses pacientes, além daqueles que eu já tenho na formação da faculdade, que são as alterações da linguagem na criança, o atraso na linguagem, a troca na fala, então troca de som na fala, né? Os famosos cebolinhas da vida aí, né? Que troca um som por outro. Porque a linguagem, ela tem o seu desenvolvimento, né? Se você for pensar assim, a criança, antes de 1 ano de idade, ela se comunica já. Você já tem, na gestação, na 21ª semana, o desenvolvimento da audição. E a partir daí, a criança dentro da barriga da mãe consegue identificar vozes, perceber algumas nuances da voz, consegue... Inclusive, tem alguns estudos que mostram que ela diferencia a frequência de nota de piano. Já fizeram uns estudos, né, com isso, que chegaram a essa conclusão. Então, lá na barriga, você já tem audição, que é super importante para comunicação. Tanto que na maternidade hoje você tem a obrigatoriedade do teste da orelhinha desde 2010 para fazer a triagem auditiva neonatal, verificar se tem alguma perda auditiva de grau moderado a severo no bebê, para começar intervenções cada vez mais precoces, né? Também tem o teste da linguinha, que é você verificar que esse frênulo da língua, se ele está adequado, se não vai dificultar a alimentação, a própria sucção do leite durante o aleitamento materno e depois a aquisição de alguns sons da fala mesmo. E aí, criança, ela
nasce e chora. Também é outra forma de comunicação, né? E até os 3 meses é a principal forma de comunicação do bebê, o choro, e o choro ele tem nuances diferentes, tem parâmetros vocais, né? O bebê é um cantorzinho, né? Você tem uma frequência aguda ou grave, duração desse choro, intensidade muito alto, reduzido. Então, isso vai dando nuances, né? Vai demonstrando ali para a mãe, para o cuidador, se aquele bebê está chorando de dor, de fome, porque está carente, e assim vai, né? E depois, só com os 3 meses, começa aqueles sonzinhos, que são os balbucios, que vão evoluindo, vão ficando de um sonzinho A para um som Bá, Bá, B, Pá, Má, e vai modificando um pouco, né, esses sons. E com 6 meses, o bebê consegue imitar alguns sons que a gente faz. Ele tem o seu contato ocular, gestos. Com 7, 8 meses, o bebê já consegue demonstrar intenção comunicativa mais clara. Com 1 ano, ele consegue também compartilhar o foco da atenção dele. Com 9 meses, ele já tem uma entonação aí do idioma, por exemplo, no nosso caso, né, do português, seria. Se estivesse lá na Argentina, do espanhol. Se é um bebê que está escutando 2 línguas, ele vai ficando um pouquinho confuso, vai atrasando um pouquinho, porque ele está assimilando aí o som de 2 línguas, né? Isso vai facilitando até a aquisição de um segundo idioma para esse bebê. Então, até 1 ano, você vê que ele demonstrou na comunicação, antes mesmo de falar, que na fono a gente diz que a fala é uma das ferramentas de comunicação, porque tem todas essas, né? Todos estes parâmetros além da fala. Com a fala, você tem outros parâmetros. Então, tem a voz, tem a entonação, tem a formação de sons simples, de sons complexos. A criança ela vai aprender todos os sons da língua, inclusive os complexos, até 6 anos de idade. Até os 4, os mais simples, 4, 5 anos, os mais simples, se a criança não teve um atraso na fala. E até os 6, 7 anos, os sons mais complexos, que seriam os encontros consonantais. Então, esses parâmetros que a gente vai vendo durante todo esse processo da linguagem, vai te dando indícios se está tendo algumas falhas no desenvolvimento da linguagem, e isso que vinha muito para mim na fono, né, no meu trabalho. Ah, meu filho tá trocando letra na fala. Ah, meu filho tá com 7 anos e tá trocando letra na escrita. O meu filho não tá falando ainda. Meu filho tá falando muito errado. Aí a criança tem 3 anos, ela vai falar errado mesmo, porque ela tá aprendendo. Muitas coisas ela pode falar errado ainda. E claro que a gente, como mãe, como profissional da área, a gente tem que ensinar o certo para a criança, porque o que acontece é que a criança não está só com uma pessoa ali ensinando o certo, está com várias pessoas, e tem pessoas que põem a criança no celular, no tablet, assim, se ficar muitas horas, a criança não está sendo estimulada a se expressar. Então, isso vai trazendo o desenvolvimento da linguagem. No caso, assim, de trocas, né? Então, a criança, ela tá falando dato em vez de falar gato. Aí você acha bonitinho, aí você fica repetindo, olha lá o dato. Aí você tá confirmando para a criança que o nome daquele bicho é dato. Então, quem está ensinando quem a falar? A gente ou a criança? Né? Acontece muito isso. Aí acaba ensinando errado, né? Sem querer. Sem querer. E assim, e na conversa a gente vai ensinando coisas que não dá para mostrar uma foto, uma imagem.
Por exemplo, a minha filha, quando ela aprendeu a palavra porquê, ela ouviu porquê, achou bonitinho e ficava repetindo porquê. Só que ela não usava com significado. Porquê? Como é que eu vou explicar isso? Aí eu começava a conversar com ela assim: olha, filha, você tá vendo ali o farol tá vermelho? Se o farol tá vermelho, porque o farol tá vermelho, o carro não pode passar. Agora o farol tá verde. Porque o farol tá verde, agora o carro pode passar. Para ela ir entendendo, associando dentro do contexto o significado daquela palavra. E então a gente também, né, quando está conversando, está se comunicando com a criança, está ensinando o significado, está atribuindo o significado às palavras, né? Começa com um apontar, depois com um sonzinho do au au, depois uma palavrinha menor. E as figuras, assim, os elementos de linguagem mais difíceis, que é o porquê, as preposições, alguns conceitos, e aí você vai estimulando a linguagem de diversas formas. As canções, né, como o maestro está comentando, ajuda Isso, muito ele está no estímulo. perguntando. Isso, A ajuda pergunta demais. é se você utiliza canções para ajudar a liberação da fala. Ajuda, assim, o canto, você tem um ritmo, você tem exercício de sons, significado, entonação, tudo isso faz parte do desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento da fala. Então, realmente é um bom estímulo para a fala. Brincar é um bom estímulo também. E outra coisa que ajuda bastante é leitura de histórias, né, para as crianças. A gente vai lendo, vai trabalhando a imaginação também, porque falar, o desenvolvimento da linguagem é quando você consegue simbolizar, né? Que é uma função bem complexa. Simbolizar que é pegar aquele lápis, fingir que é uma colher e dar para a boneca para se alimentar. Então, é algo complexo. Então, na brincadeira, a gente estimula o desenvolvimento também da linguagem, né? Uma das formas que a gente tem. E também para quem que a gente fala. Vai falar com a criança, uma criança de até 3 anos, ela vai entender coisas mais simples. Então, nosso discurso tem que ser mais simples. Com 4, 6 anos, ela começa a ficar um pouco mais, o discurso dela é mais elaborado. Com 6, 7 anos, a criança começa a ter a empatia no discurso dela. Então, a gente tem que saber dizer e como dizer, né? Dependendo aí da faixa etária. O que a gente pode esperar dessa criança. No caso da minha filha, eu não poderia ensinar porquê, explicar que porquê é certa coisa. Então, tinha que ser mesmo no diálogo, na função, né? E aí vai outra, assim, pensando nela, eu até brincava assim, né? À medida que ela ia se desenvolvendo, até eu pude dizer que ela tinha uma música dela, né? E toda vez que eu coloco essa música no rádio, assim, para ela escutar, ela já fala, ah, é a minha música, ela já tá até aprendendo a cantar a música dela. Muito bom, ela gosta de cantar, então, como você. Ela tá aprendendo a gostar de cantar, sim. Muito bom. A Já que música que eu você falo falou que é das fases, né, de desenvolvimento do bebê e da criança, quando que uma mãe, por exemplo, que tem ali o seu bebezinho ou a sua criança que ainda é pequenininha, ela deveria se preocupar com essa questão da fala da criança, da linguagem? Então, essas falhas, né, que eu falei do processo da comunicação. Então, quando a criança não te olha,
quando a criança, ela não, assim, tem uma certa idade, mas fala pouco, nem tenta produzir sons, aí tem que ir se preocupando, né? Então, até 1 ano, a criança, ela tá fazendo o balbucio, né? Ela tá começando, ela faz balbucios, ela fala, começa lá para os 9 meses, já começa a falar aquelas palavrinhas assim, os sons que a gente fala, né? As onomatopeias. Então, au, au, papá, mamá. Então, com quase 1 ano, ela está começando a demonstrar que ela consegue fazer isso, né? Entre 1 ano e meio, 2 anos, há um aprendizado muito intenso da fala, da linguagem. E aí, se a criança, tem alguns estudos que dizem assim, até os 2 anos, a criança tem que ter pelo menos um repertório de 50 palavras, mas eu não estou dizendo palavras complexas, palavras bem simples, palavras até que ela vai errar. Então, se uma mãe, né, percebe, poxa, meu filho não está olhando, não está apontando, está com quase 2 anos, fala pouquíssimo, então precisa procurar um profissional da saúde, uma fono, né, um fono. Mas, como eu estou falando também, a linguagem, a comunicação é uma troca, né? E aí pode ser que a criança não tenha nada, pode ser que a criança tenha um estímulo empobrecido. Então, aquela criança, tá chegando muitas crianças assim para mim que fica muito tempo com celular, que fica muito tempo na televisão, no tablet, e você ouve o comentário assim, poxa, mas ele é tão esperto, ele acaba, ele vai passando lá o celular, os vídeos sozinho, ele fica escolhendo, nossa, ele já tá falando inglês, ele fala blue, mas ele não fala azul. Então, assim, primeiro que a gente está no Brasil, ele tem que aprender a língua dele, né? O português. E a criança, você tem que ver todo esse contexto, né? Se a criança tem 2 anos, 2 anos e meio e quase não está falando, aí a gente já pode considerar que ela está com um atraso de linguagem. E qual que é a idade máxima para a criança começar a falar? A Lídia Carla está perguntando. Então, isso, é assim, eu Máximo. acredito, né, assim, pelos estudos, se tem uma idade mínima, né? Vamos pensar assim, né? Se a criança com 2 anos, ela tem que estar falando algumas coisas já, umas 50 palavrinhas. Então, se essa criança não está falando, ela já está num atraso, está considerado um atraso. Então, você precisa ver o que essa criança tem, né? Se é um atraso, pura e simplesmente por falta de estímulo. Então, acho que a idade máxima, né, que você, não vou dizer nem começar a falar, mas que a gente pode se preocupar, começar a se preocupar por que a criança não está falando, acho que com 2 anos, assim, né? Porque se pensar em todo o desenvolvimento que se teve, e o que eu quero, assim, que fique muito guardado isso, é que falar é uma possibilidade de comunicação. Mas antes da fala, tem que observar. Essa criança faz contato de olho, essa criança aponta, essa criança consegue me imitar, essa criança ela produz alguns sons. Então, tudo isso vai dando indícios, né, de que essa criança precisa aí de mais estímulos. E aí, a partir dos 5 meses, quando você começa a balbuciar bastante coisa e para de balbuciar e não evolui, né, para a formação de pequenas palavras e que com 1 ano e meio existe uma, vamos dizer assim, uma explosão do aprendizado de palavras com 1 ano e meio.
E aí não está acontecendo isso, com 2 anos, essa criança deveria ter um repertório aí mínimo de umas 50 palavrinhas. Então, assim, são pontos que a gente precisa se preocupar e aí buscar uma ajuda de profissional. E muitas vezes a gente se depara com o que eu estou dizendo, né? Uma pobreza aí do estímulo, né? Quando a criança chora, o cuidador não responde a esse choro. E aí entra até em questões comportamentais. O que você vai expressando são coisas que você pode ter um reforço positivo e um reforço negativo. Você pode deixar de expressar, você pode deixar de se comunicar, ou você pode continuar se comunicando, dependendo também das respostas que você tem do entorno. E com uma criança não é diferente. Desde que a criança começou a chorar lá no berço, e até às vezes que ela olhou para você e você não olhou, isso vai também formando que tipo de comunicador que é essa criança. Que estímulos que ela tem recebido para ela usar a outra ferramenta de comunicação que é super mais elaborada, que é a fala. Que é a fala que vem dessa linguagem humana, que é uma linguagem complexa, né? Que é pré-existente, mas também ela é adquirida socialmente. E aí você precisa ter um ambiente que favoreça questões emocionais que favoreçam o desenvolvimento da comunicação, que inclui a fala e todas as nuances que tem a comunicação, tá? Para além da fala. Então super importante, pelo que eu entendo, né? Só para a gente fazer um apanhado geral, dos pais, né, dos educadores estimularem mais a criança, né, no sentido do olhar, não só do olhar também, porque o olhar ele é algo tão importante, né, porque o olhar ele apresenta que você está envolvida ali, né, com aquela criança, você está amparando de alguma forma, então é muito importante, né, que os pais sejam acolhedores, né, que tenham um cuidado, assim, com a criança diferenciado, principalmente quando pequenininho, no que diz respeito ao olhar, ao interagir, né, interagir de várias formas, aí, pelo que eu entendi das suas explicações, né, e dar importância para os sons da criança, né, porque é a linguagem dela. Isso sim, sim. Assim, não é formar um tagarela, né? Uma pessoa que repete a fala, porque vou dar até um exemplo aqui de um paciente que eu atendo, que ele fala tudo, só que ele não estrutura uma frase simples, ele não tem empatia, assim, não é empatia, mas ele não interage com o outro, ele só vai repetindo, vai atropelando. Então, a gente não é só ensinar a fala, você está ensinando a criança a se comunicar. Então, ela precisa de tudo isso. Se comunicar envolve, além de aprender a fala, o significado daquelas palavras, em que momento que eu vou usar aquelas palavras, e qual a emoção que você vai transmitindo. Então, tá para além mesmo da fala, né? A fala é mais uma ferramenta, é uma ferramenta importante. E se, né, como foi perguntado, com a idade máxima que a criança tem que começar a falar, assim, é o que eu estou dizendo, de pensar na idade máxima que eu tenho que me preocupar onde está aparecendo a fala, mas a fala é a ponta do iceberg. Então, o que tem ali por baixo de tudo isso, né? Que a criança não está falando. As outras coisas estão acontecendo, elas aconteceram também, que até antes de 1 ano de idade, o quanto essa criança se comunicou. Então, as outras coisas aconteceram, estão acontecendo, porque aí que passa a precisar de avaliações, né? Para ver se a gente não está diante
só de um atraso de linguagem, que esse, assim, talvez dos males o menor, mas também pode estar diante de um transtorno de espectro autístico, pode estar diante de uma apraxia de fala na infância, mas esses diagnósticos, eles são fechados, assim, com muito cuidado, com mais tempo, uma apraxia fechada aproximadamente com 3 anos de idade, né? Tem um diagnóstico muito conclusivo antes de 3 anos de idade da criança. Troca na fala para eu considerar que uma criança tem um transtorno fonológico, que é a troca na fala, essa criança, ela tem que ter pelo menos 4 anos, porque até os 4 anos, se a criança não teve um atraso de linguagem, ela tem que produzir vários sons simples aí, não sons complexos, como comentei. Então, você, né, vai tendo esses indícios daí, que está tendo algumas falhas no processo do desenvolvimento da linguagem, que precisa de avaliações mais específicas, e que se realmente houver alguns transtornos, as intervenções que vão ser feitas, né, o que deve ser feito para que essa criança, esse ser aí que está em desenvolvimento, se desenvolva de uma forma autônoma. E eu estou dizendo muito da fala, é que nem sempre a fala vai ser o principal meio de comunicação, mas que essa criança, esse ser, ele seja um ser comunicador, que ele consiga se colocar na sociedade, que a comunicação é um mediador nosso, né, na sociedade, e que essa pessoa, que essa criança consiga se colocar no mundo de uma forma eficiente, para que ele seja autônomo, para que ele seja o mais independente possível. Independente que ele use fala ou que ele use outro meio comunicativo também, né? Sim, e dependendo dos sintomas, né, que a criança apresenta, para o fechamento de um diagnóstico é muito importante outros profissionais também, né, envolvidos, né, como o psicólogo também, você como fono, eu não sei se tem mais alguma outra área, a área médica também, né, o médico, o clínico geral, enfim, para fechar um diagnóstico, por exemplo, de autismo, né, um diagnóstico que envolve não somente o distúrbio da fala, mas sim de um desenvolvimento psíquico, né, e intelectual também. Sim, com certeza. Assim, a gente vai fazer uma avaliação visando a comunicação, como que essa criança, essa pessoa se comunica. E às vezes é algo que demora, que demanda tempo e que demanda avaliação de diversos profissionais. Por exemplo, né, terapeuta ocupacional vai avaliar se a brincadeira dessa criança é funcional, o psicólogo, as questões emocionais lá pertinentes à idade dele, da criança, dela, né? Então, alguns diagnósticos, eles demoram, eles dependem da avaliação de diversos profissionais. E esses diversos profissionais também vão ser importantes na intervenção sobre esse paciente. O maestro perguntou sobre o exame de audição, com Nós temos certeza, aqui né? uma pergunta, né? Audição. Se o exame de audição precoce auxilia em evitar o atraso da fala. Sim, com certeza, auxilia tanto que na maternidade já é colocado o teste da orelhinha e assim, o teste da orelhinha ele vai detectar se tem perda moderada ou perda severa, mas
se a criança, né, uma perda auditiva leve, por exemplo, não vai acontecer, né? Não vai ter assim não vai acontecer desse teste conseguir detectar. Então, pode ser que com o passar do tempo, essa criança aí demonstra algumas dificuldades e que depois, se for avaliado, tem relação com a audição. Então, quando uma criança tem um atraso da fala, é sempre pensado, sim, em fazer alguma avaliação auditiva, né, pertinente à idade daquela criança. Mas às vezes também há uma certa confusão, né, de perda auditiva ou hipoacusia, que é a redução da audição, com uma desatenção. Então, é um diagnóstico diferencial também, você fazer uma avaliação auditiva. Então, assim, pensando um pouquinho, né, nessa criança, sempre quando vem uma queixa, você vai tentar abrir o máximo de possibilidades que pode estar acontecendo ali. Você vai avaliar a família, a qualidade, então, dos estímulos. Se essa criança está na escola, está em creche, porque a creche, ela é super importante para o desenvolvimento da comunicação social. E isso contribui muito. Muitas crianças que tinham um atraso, que convivem muito com adulto, quando entra na creche ou na escola, acaba desenvolvendo a fala, porque ela vai falar ali com outra criança não faz igual a gente adulto, né? Que quer ao máximo entender aquela criança. Então ele vai ter que se esforçar mais. Além de ter muitas outras crianças, ele vai imitar as outras crianças, vai brincar, interagir, isso vai fazendo com que essa fala se desenvolva muito mais fácil, né? Entendi. Ô, Michele, foi altamente importante as suas colaborações aí em nos falar, né? Nos explicar sobre o desenvolvimento da criança e suas etapas aí no que diz respeito à comunicação, né? As ações da fonoaudiologia na comunicação. Teria alguma música assim para você cantar para representar esse momento? Ah, tem. Então, foi uma pena, assim, ter toda aquela falha, né, no começo, porque eu pensei, assim, da comunicação na fono, a linguagem, ela se desenvolve, né, ela é um processo de desenvolvimento, ela está em constante desenvolvimento, e eu falei bastante da criança, porque é aí que acontece mais importante, né, as coisas mais importantes para esse desenvolvimento é à medida que você vai crescendo, vira adolescente, tem o poder de reflexão, então seu discurso embute uma reflexão ali na sua fala, o adulto no apogeu ali de várias coisas, né, de conhecer pessoas, a sua profissão, sua carreira, e o envelhecimento, né, como tudo na vida decai, no envelhecimento é natural haver algumas dificuldades aí na linguagem por conta das quedas, né, das funções cognitivas, que elas vão sendo prejudicadas. Então, a gente tem que cuidar muito disso também, né? A gente, adulto, assim, tem que pensar em atividades que retardem ou que estimulem a gente criar outros caminhos aí para que as perdas não prevaleçam, para que a gente sempre consiga se colocar de uma forma ativa no mundo, né? Através da comunicação. E pensando que foi todo um desenvolvimento, né? A comunicação é um processo de desenvolvimento. Eu pensei em ilustrar com uma música que, para mim, ela fala do desenvolvimento também, do desenvolvimento humano. A comunicação faz parte do desenvolvimento humano.
E alguém aí já falou, eu sei quem foi a Gilza que falou, de uma cantora que eu gosto muito, então eu vou cantar uma música dela, a música que fez eu gostar dessa cantora e que fala de desenvolvimento, como foi o desenvolvimento da linguagem, aí um pouquinho que eu tentei passar para vocês, né? Que a Qual linguagem que e é a o nome da comunicação é música, um Michele? processo de desenvolvimento. Pies descalços. Pies Descalços. Vamos cantar então? Isso. Vamos, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu falei muito. Ok, gente, a Michele vai cantar para nós um pouquinho. Daqui a pouco ela volta a responder as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Tu mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste una serpiente siendo tú que sí lo quiso. Por milenios y milenios bien corriendo pelo mundo te enfrentaste a dinosaurios bastante sin escudo. Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz. Quando não te importam pepinos, destino, perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo, eres, piensa que hierro siempre ao calor es blando. Só um pedacinho, tá bom, gente? Aê! Que lindo! Vocês gostaram, gente? Cadê os corações? Que bonita! Então, essa música aí fala um pouquinho do desenvolvimento, né? Fala assim: você mordeu a maçã, renunciou ao paraíso e agora está aqui querendo ser feliz, sonhando como um menino sem destino. Então, a gente, né, em todos os processos que a gente tem de desenvolvimento, a gente às vezes vai quebrando aí padrões, vai aprendendo outros e, e não deixa de sonhar, né? Porque aí faz você também se desenvolver, faz você evoluir. E com o desenvolvimento da comunicação, da linguagem, você vai conseguindo colocar isso mais claramente do mundo, ter memória sobre isso. A gente começa a lembrar de coisas da nossa vida quando a gente tem a linguagem para poder descrever isso, né? Isso faz parte de desenvolvimento humano mesmo. Então, A é Andresa isso. falou aqui, muito bom, menina super talentosa, tem palminhas, corações. Chube Marino, muito bom. Temos mais uma pergunta aqui para você. Ó. É possível realizar exames precoces em relação a déficits neurológicos ligados à fala e audição? Sim, sempre é possível, né? Fazer exames, né? E aí é o que eu tô falando, né? Que a gente foi falando assim aos poucos, que as avaliações para você determinar determinadas patologias, dificuldades, alterações, você precisa de uma equipe multiprofissional. Então, a fono, desde o berçário, ela está ali fazendo uma avaliação, né? Começa com a triagem auditiva neonatal, teste da linguinha, até ver avalia a sucção do bebê, a pega do bebê. Depois, com todo esse desenvolvimento de um bebê, vai sendo observado, né? O que essa criança está apresentando ali, que eu tenho que esperar no desenvolvimento dela e não está acontecendo. Por isso que é sempre bom, assim que nasce uma criança, fazendo consultas periódicas no pediatra, né? Ou no médico da família,
tem até na atenção básica a puericultura, que é para avaliar os parâmetros do desenvolvimento da criança, os dados clínicos que a gente consegue observar. E se tem alguma coisa, né, diferente ali, já vai pensando em fazer avaliações mais específicas, vai encaminhar para médicos mais específicos. Então, neurologista, ou algum outro tipo de médico, né? Que dependendo de onde você está vendo uma alteração, algo que não está esperado ali para aquela faixa etária, para aquela idade. Então, é sempre possível. Tem que estar atento, né? Coisas muito mínimas, assim, às vezes vai passar desapercebido mesmo. Mas chega uma hora que elas vão aparecer. Por isso que é sempre bom estar atento à criança, né? É sempre bom levar em serviços de saúde para fazer prevenção de algumas coisas e conhecendo, lendo a respeito, para saber se está tudo bem aí. Sim. Ô, Michele, o que você mais gosta assim de fazer na tua área como fonoaudióloga? Porque são tantos casos, né? Então, Tantas formas que se tem de se trabalhar com a fonoaudiologia, né? Qual que é assim, o que mais te motiva? Que você fala, nossa, hoje eu gostei, hoje eu ganhei o meu dia porque eu fiz tal coisa no meu trabalho. O que é assim essa atividade? então, acho que eu gosto muito da área da linguagem mesmo. Mas eu acho que cada intervenção que você vê alguma coisa, um detalhe, uma diferença, né? Poxa, a criança chegou aqui, não sabia apontar, hoje ela aponta, hoje ela já consegue me olhar. Isso já me deixa bem, assim, né? Poxa, eu consegui fazer algo por alguém, né? Então, em todos os trabalhos, assim, que eu fui desenvolvendo, eu sempre ficava contente, assim, com os ganhos. Mas, realmente, eu acho que na área da fono, de toda a área que eu já pude ter acesso, a linguagem é a área que eu mais gosto, né? De estudar o que é o desenvolvimento da linguagem, como é que essa criança se comunica. Então, uma criança que tem atraso e depois fala mais melhor, uma criança que tem trocas na fala e melhora a troca, um, um cantor, um professor que chegou com uma voz horrível, quase indo para cirurgia e depois de um ano de terapia tem uma voz maravilhosa, assim. São coisas que me deixam contentes, né? Ouvir também, meu filho não sabe ler e chegar depois de um tempo de terapia, ele já consegue fazer algumas relações de som com escrita, né? A fono não vai alfabetizar, não estou dizendo isso, mas existem trabalhos que favorecem a aquisição da escrita, da leitura. Então, acho que tudo isso é de encher os olhos, sabe? Se sente assim, fiz alguma coisa por alguém, né? Parte da missão está cumprida. Acho que é isso. Então, assim, a linguagem com certeza é algo que me deixa bem contente, a linguagem em segunda voz, mas qualquer trabalho assim que você faz, que você vê um resultado, acho que está dentro ali da área da fono, me deixa contente, assim, me deixa realizada. Muito bom. Gratidão, Michele. Ó, nós temos aqui mais uma pergunta: se existe resistência por conta de preconceitos dos familiares de estarem buscando tratamento precoce? Resistência? Sim, tem. Tem sim resistência. Assim, é porque geralmente
geralmente a criança, ela, assim, muitos familiares, eles pensam assim, poxa, ele vai aprender a falar, e, né, você tá muito neurótica, muito neurótico. Então, existe sim, né, uma certa resistência. E é porque também é muito difícil a gente lidar com situações diferentes do que você espera, né? E assim, situações que vão dar um pouquinho mais de trabalho para os familiares. Então, existe resistência, né? Eu vejo assim, muitas vezes, quando atendo uma criança, geralmente vai sempre uma dupla, né? Vão geralmente dois adultos com aquela criança, ou vai um adulto falando de outro adulto. E sempre um adulto vai dizer, poxa, mas o pessoal lá da minha casa falou que é bobeira eu trazer ele aqui, ela aqui, não devia trazer. Mas assim, é importante a gente tirar a dúvida, né? Nem que seja para ouvir, e assim, é o que eu mais gosto de dizer, poxa, essa criança não tem nada, essa criança só precisa um pouquinho mais de estímulo, e às vezes o cuidador, ele tá um pouquinho perdido mesmo, né? Na questão de como estimular essa criança, ou tá pecando pelo excesso, pela falta também. Então, existe sim uma certa resistência, um certo preconceito na hora de buscar informações e algum tipo de tratamento precoce. E se há alguma coisa, né, que se está diagnosticado, também tem aquela fase do luto, né? Que você, poxa, realmente, meu filho, minha filha, meu neto, meu sobrinho tem isso daí, poxa, que ruim. Aí fica, às vezes, postergando, né? Porque tá numa fase assim de luto também, porque a criança tem alguma dificuldade que realmente precisa de uma intervenção. E aí, E muitas aí vezes demora para acontece. aceitar, né? Demora para aceitar que existe um problema e acaba demorando também para iniciar um tratamento, né? Adequado. Também. Sim, tem isso também. É a aceitação que às vezes leva a você atrasar esse início de tratamento, né? E quando a criança, por exemplo, ao contrário, recebe muitos estímulos demais, em demasia, aí ela teria por consequência, assim, se tornar uma pessoa falante, fala, sem parar, ou se torna muito agitada, assim, do contrário, pelo teu estudo aí das fases do desenvolvimento. Acontece ou não? É, assim, na verdade, infelizmente, eu ainda não tive experiências assim, né? De alguém que foi assim super estimulado, chegou super estimulado para mim, não para fono, né? Geralmente os super estimulados, eles chegam para outras profissionais aí, para outros Eles têm direto para profissionais, psicólogo, psicólogos então. principalmente, sim. Eles chegam mais para o psicólogo. Mas aí você percebe, né, que a criança fala, o adolescente fala muito, mas você vê que é a família toda é muito falante, né? A gente fala parecido com a nossa família. Muitas vezes já liguei para alguns conhecidos, amigos meus, amigas, e eu achei que estava falando com a mãe ou com a irmã, mas estava falando com ela, né? Ou vice-versa. Então, assim, a comunicação é uma troca, é socialmente construída. Se você tem uma família que ela é mais falante, aí tem uma criança, assim, mais tagarela, né?
eu já observei isso Aí não daí, precisa de até cor, a né, então? Não voz, precisa né? da forma. Uma pessoa se coloca, é parecido. É, assim, tem que ver. Então, tem uma criança que eu atendo, ela é falante, mas tem que ver a qualidade dessa fala, né? Ele é falante, mas ele vai repetindo só nomes. Ele só vai nomeando o mundo. Ele não estrutura uma frase. E aí eu vou ter que trabalhar a estrutura de frase dele. Então ele fala, Entendi, para fala, fala, tocar. mas é uma fala Geralmente, vazia. Tem uma. nossa, Também já vi. Ah, não, tá dando bastante delay aqui. Eu ia. Ai, nem lembro o que eu ia falar mais, tá dando delay aqui. tá dando delay também. Assim, mas você observa isso muito nos adolescentes, sabe? Tô até pensando assim, atualmente no meu trabalho no CAPS, em adolescentes muito falantes, assim. Você vê que são questões emocionais muito fortes envolvidas, né? E daquela constituição ali, né? Porque a adolescência é um período de desenvolvimento, um renascimento, como é que você vai se colocar na vida de adulto, você está realmente construindo, consolidando uma identidade, e essa identidade muitas vezes está associada com a turminha lá que você pertence, o grupo de amigos, também que você vai indo contra conceitos da sua família, aí vem aqueles conflitos de geração, e aí você vê que tem uns que falam assim, mas é algo que ou tá meio perdido, né, nesse processo de formação, não consegue ter foco até no seu discurso, ou também fala porque tem a dificuldade, né, de algo que faz parte da nossa comunicação, que é o silêncio, né? Tem dificuldade de que tem aquele momento que você precisa silenciar, precisa pensar, dar um tempo. E aí é uma fala assim, tanto vazia, com muita ansiedade no meio. E então, assim, geralmente são Aí você fatores. ajuda a construir um vocabulário mais consistente, digamos assim. Isso, exatamente. Então, Entendi. como já tem aquele poder de reflexão ali presente no adolescente, então ele pensar no seu próprio discurso, né? A gente vai conversando, vai discutindo as ideias e colocando alguns embates ali, né? Em que situação você agiu de certa maneira e como é que você poderia ter falado, como é que você poderia ter pensado, né, naquela forma, que palavra você poderia escolher, porque às vezes uma palavra põe tudo a perder, né? Põe um relacionamento ali a perder, gera desconfiança, gera mais problemas emocionais, além do aquele adolescente já está vivendo. Então, é ir repensando no seu discurso. Que momento também que eu vou falar, com quem que eu estou falando? Eu estou falando com o meu professor, com um amigo, com os meus pais, com algum familiar. Então, eu vou ter que também direcionar a minha fala para aquele interlocutor, né? Para aquela pessoa com a qual eu estou me comunicando. Então, Entendi. assim, é nisso que a gente a fono acaba atuando, assim, nesses tagarelas, né? Que põe muitas coisas Sim. aí em Michele, xeque, mas pode sim. falar.
Não, desculpa te cortar, mas assim, a gente já se estendeu demais no nosso tempo. Eu queria, assim, fazer mais uma pergunta para você, com relação ao canto. Por exemplo, você já recebeu algum paciente, algum cliente, né? Não sei se fala cliente ou paciente, mas indicado, por exemplo, por um professor de canto, uma professora de canto? Lívia, consegue me ouvir? Oi, Michele, consigo. Você chegou a ouvir a pergunta que eu te fiz? Oi, tá me ouvindo? Sim. Não, eu não ouvi. Pode perguntar de novo, por favor? Sim, eu perguntei para você se você já recebeu algum aluno, algum cliente por indicação de alguma professora ou professor de canto para trabalhar algo específico da voz. Indicação. Então, Lívia, Sim, eu perguntei para você se você já recebeu algum aluno, algum cliente por indicação de alguma professora ou professor de canto. ai, agora que eu ouvi, viu, Lívia? Para trabalhar algo específico da voz. Não, na verdade, não, nunca recebi nenhum aluno, desculpa, ninguém assim indicado por professor de canto, né? O que eu já atendi bastante foram professores, e num dos cursos que eu fiz de voz, assim, voltado até para o canto mesmo, eu conheci um professor de canto e às vezes ele me pergunta algumas coisas sobre o canto. E ele tem uma escola, e aí, assim, há algum tempo a gente está tentando montar alguma coisa, né, relacionada a isso, mas isso antes da pandemia, né? Depois da pandemia, aí acabamos deixando isso um pouco de lado. Mas foi esse único contato, assim, que eu tive. Algumas pessoas que me procuravam na UBS, eu já fiz bastante terapia para a pessoa aprender a respirar melhor e com isso ela consegue cantar melhor. Também já ensinei alguns aquecimentos vocais, desaquecimentos vocais. E é isso, né? Minha experiência aí na voz com canto tem sido essa. Entendi. Michele, vamos finalizar a nossa live com uma música, você cantando? Um trechinho? Como? Vamos finalizar a live com uma música, você cantando? Vou cantar então. Vou cantar trechinho assim de duas músicas aqui que eu queria ter cantado antes, mas eu não consegui, né? Por conta desse delay. Vou cantar. Então, olha só, Tá. vou cantar uma música que é para minha filha, pensando nela, né? Nas crianças fofuras das nossas vidas. Então, eu vou cantar um trechinho dessa música. Como Linda que ela do se chama? jeito da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor.
você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Então, essa aqui é uma musiquinha pensando na minha filha, pensando nas crianças, né? Pensando que a gente fala do jeito que for para que elas nos entendam, né? E aí, só para terminar assim, a nossa live, para dizer que eu estou muito contente de participar, né, daqui, dessa live, também agradecer a você, Lívia, por ter proporcionado essa oportunidade e também aquelas pessoas que vão me trazer, com que eu melhore a minha comunicação e me traz felicidade. Então, a música se chama Minha Felicidade. Né? Então, tem alguns amigos aí, a Dani Abreu, a Simone, a Valéria, a Caliume, a Gilza, a Michele, Edmilson, Renato, Denise, Eliane, Larissa. São pessoas, né, que vão entrando na minha vida e vão fazendo com que eu melhore a minha comunicação, me melhore como pessoa. O Sebastião, meu companheiro, que está aqui tentando ter o TI do dia, mas não está dando muito certo esses delays que está dando, né? Os meus pais, os meus irmãos, a minha filha. Então, são pessoas que fazem com que a Andressa, né? Minha amiga e colega de trabalho por um tempo, Magali, a Fátima, todas essas pessoas que vão entrando na minha vida vão fazendo com que eu me melhore como pessoa e como comunicadora. Então, a música é: quero ver o sol nascer de novo aqui para despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços para sempre, para sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Então é isso, gente. Ah, Me traz. parabéns, essa música é bonita. Muito linda. Obrigada. Obrigada. Então, Ó, a obrigada Gilza escreveu novamente aqui, pela minha participação. eterna parceira profissional e amiga, excelente mãe, profissional, muito orgulho. Obrigada, viu? Também, tenho muito orgulho dela. Uhum. Então é Gente, isso. O pessoal que quiser entrar em contato com você, quiser te encontrar, quiser marcar aí uma consulta, é só entrar no teu Instagram. Qual que é o teu Instagram? sempre pode, né? Assim, tem no Instagram aí, vocês podem mandar mensagem, né? Eu vou responder, vou atender. Eu estou à disposição aí, o máximo que eu puder. Se eu não souber, eu procuro. É isso aí. Um beijo, Michele. Um beijo no seu coração. Gratidão por ter Beijo. participado dessa live. Foi muito especial, muito Obrigada. importante. Obrigada, viu, Lívia? Obrigada. Um beijo para Boa todos. noite, gente. Um abração para vocês. E quem não pegou essa live desde o início, daqui a pouquinho ela está salva aqui no Instagram e vocês podem reassistir, assistir novamente. E se inscrevam lá no canal Cantoterapia da Alma, que tem vídeo toda semana. Inclusive, essa nossa live vai lá para o meu canal depois. Tá bom, gente? Beijão no coração de todos. Tchau, Michele.